Amém? Vamos orar? Pai nosso que está no mais alto de todos os céus, sejam trazidas à tua presença todos os nossos dons e dádivas em santificação do teu santo e amado nome. E pela santificação do teu maravilhoso nome, seja o teu reino atraído para a terra, e vindo o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui embaixo na terra, do mesmo modo que ela é feita aí em cima, no mais alto de todos os céus. Antecipe, Senhor, as nossas bênçãos, e o pão que não podemos colher no sábado, dai-nos hoje. Perdoe todas as nossas dívidas, como também as nossas ofensas, e dai-nos um coração humilde e disposição no coração, para perdoarmos todos aqueles que nos devem, também aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em nenhum tipo de tentação, antes nos livre de todo e de qualquer mal. Abra os nossos olhos para a tua palavra, revele-nos o Espírito por detrás da letra, porque as tuas palavras são Espírito e vida, e nós queremos perceber em que Espírito o Senhor nos visita esta manhã, para sermos cheios da vida de Deus, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Esdras, no capítulo de número 6 e verso de número 11, pode jogar na tela para mim? Esdras, capítulo de número 6 e verso de número 11. Eu vou ler para você o texto. Isso é um decreto de Dario, o rei Medo-Persa. Vai lá. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, ou seja, quem quebrar o decreto, se arrancará um madeiro da sua casa. Diga essa parte comigo. Pelo amor de Deus, cadê você? Volta para esse corpo, alma penada, ele te pertence. Vamos de novo. 1, 2, 3 e... E levantando, o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Verso 12. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, com diligência se faça. Então ele está dizendo, se um homem intentar contra o templo de Deus que está em Jerusalém, seja arrancado uma viga da sua casa e que ele levantado seja pendurado nela. Se não for um homem, apenas, mas um rei, então que Deus derrube esse rei. Se for um povo, que Deus derrube esse povo. Então ele, Dario, fez o decreto, e ele diz, se cumpra imediatamente quando alguém quebrar o decreto. Você está aí? Diga amém. Amém. Você sabe que quando eu era menino, tinha uma canção que dizia, pastor Lucas, que Jesus foi crucificado na cruz que era para Barrabás. E os pregadores, na minha infância, quando pregavam sobre a crucifixão de Jesus, eles ilustravam que Jesus tinha sido pregado na cruz de Barrabás, então eles precisaram esticar Jesus para pregar ele, porque Barrabás era maior do que Jesus. E eu escutei essa música muito tempo e muitas vezes. E hoje eu quero te dizer, a cruz nunca foi de Barrabás. Diga por quê? Porque a morte de Jesus, bem como a sua paixão e ressurreição, são um plano de Deus e não um acidente. Olha para quem está do seu lado e diga assim, não é acidente da salvação, é plano. Vou de novo, não é acidente da salvação, é um plano. Então, você deve se lembrar que muitas vezes tentaram matar Jesus, mas Jesus não se entregava. Tentaram empurrar Jesus em um precipício, e Jesus saiu caminhando no meio das pessoas, e ninguém conseguiu tocá-lo. Tentaram matá-lo apedrejando,
ninguém conseguiu fazê-lo. Tentaram matá-lo diversas vezes e de muitas formas, e Jesus não se entregava até que eles o intentassem matar pela maneira correta, porque Jesus sabia que tipo de morte haveria de morrer. Então a cruz nunca foi de Barrabás. Eles fizeram uma cruz para Jesus, porque Jesus vai morrer sendo acusado de tentar derrubar o templo de Deus que está em Jerusalém. Então vão arrancar a viga da sua casa e vão fazer para ele a cruz com a madeira da viga da própria casa, assim como profetizaram os profetas e assim como Deus planejou. Quem está conseguindo entender? Dá um sinal de vida e diga alguma coisa aí para eu saber que você está bem. Veja isso. João, no capítulo de número 12 e verso de número 32, veja esse detalhe, João 12, 32, pode colocar aí? Jesus está falando, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. De novo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Você está aí? Diga amém. Amém. Quem está aí? Amém. Conseguiu pegar? Lembre-se, quem mudar esse decreto, se arrancará o madeiro da sua casa e levantando-o, o pendurarão nele. Aí Jesus, quando eu for levantado, não é possível, você não pegou. Vou de novo. Dario decretou, se alguém tentar alguma coisa contra esse santuário, se arrancará o madeiro da sua casa e levantando-o, o pendurarão nele. Aí Jesus vem e diz, quando eu for levantado da terra. Mas você está entendendo que Jesus está sabendo de como ele vai morrer? Ele sabe que ele vai ser levantado conforme o decreto. Quem pegou? Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Pode passar? Olha isso. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Veja, Jesus já sabia todo o plano de Deus acerca da sua morte. Ele sabia que ele deveria morrer por uma falsa acusação de intentar contra o templo de Deus. Por isso ele diz, o zelo da tua casa me consumiu. De novo, o zelo da tua casa me consumiu. Consegue entender? Ele vai chegar no Evangelho de Marcos, Jesus faz uma viagem a Jerusalém. Diferente do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos não começa contando a história de um Jesus menino que nasce em Belém, que é apresentado no templo, que é circuncidado ao 8º dia. Não, no Evangelho de Marcos, Jesus já começa a história com Jesus adulto, fazendo uma viagem do norte de Israel para Jerusalém, porque ele sai da região da Galileia, norte de Israel, e sobe a Jerusalém. Ainda que ele esteja indo do norte para o sul, o termo é sobe, porque Jerusalém foi edificada sobre 7 montes, e subir a Jerusalém é um ato espiritual. Então ele sobe a Jerusalém, ele chega na cidade, ele entra no santuário, ele inspeciona o templo, ele sai do santuário, dorme fora da cidade. No dia seguinte, ele entra no santuário para purificar o santuário, ele solta os animais, vira a mesa dos cambistas, faz um azorrague, sai batendo nas pessoas, e aí ele diz, vocês transformaram a casa de meu pai em um covil de ladrões e salteadores. E aí diz, o zelo da tua casa, como está escrito, me consumiu. Jesus está dizendo, eles vão me matar por causa disso. Consegue entender? Veja isso, ele dizia isso significando de que morte havia de morrer. Capítulo de número 2 e verso de número 18 de João. Capítulo de número 2 e verso de número 18. Quem está aí, diga amém. Amém. Vamos lá? E responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe, que sinal nos mostra? Olhe para quem está do seu lado e diga assim, eles pedem um sinal.
Sacode alguém aí e diga, eles sempre pediram um sinal. E você também quer sinal? Hã? Sempre eles pedem um sinal. Os fariseus sempre pedem sinal. Olha isso. Que sinal nos mostras para fazeres isto? Pode passar? E Jesus respondeu. E disse-lhes, destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Como você vai levantar isso em 3 dias? Então ele não está falando do templo de pedras, ele está falando do seu próprio corpo. Ele está dizendo, derribar esse templo, então ele está falando em outras palavras, me matem. E em 3 dias eu levanto de novo. Consegue entender ou não? Pode passar? Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Veja, os judeus não entenderam que ele falava dele mesmo. Entendeu que ele estava falando do templo levantado por Salomão, que depois foi destruído por Nabucodonosor, reconstruído por Zorobabel, depois destruído de novo, reconstruído por Herodes. Jesus já está no templo de Herodes. Ok? Como você pode reedificar esse templo? Mas ele falava do templo do seu corpo. Veja, ele não estava falando do santuário, ele estava falando do templo do seu corpo. Quem pegou, diga amém. Amém. Mateus capítulo 26, verso de número 57. Mateus capítulo 26, verso 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás. Nós estivemos em Israel agora, nessa nossa última viagem explosiva. A gente estava no ônibus quando o Irã atacou Israel, aquele monte de bomba, a gente veio sair todo mundo correndo do ônibus, entrar dentro de uma livraria, que era um bunker, ficar lá dentro, lá, rapaz, eu falei, Jesus da glória. Você respira um pouco mais forte, sabe? Porque estoura lá na atmosfera as bombas, irmão, você treme o seu coração todo. O negócio foi violento. Olha isso. Nessa viagem nós estivemos lá na casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos. Pode ir. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e entrando se assentou entre os criados para ver o fim. Os principais sacerdotes dos anciãos e todo o conselho buscavam, diga comigo, falso testemunho. Cadê você, crente? Fala algo aí, irmão. Vamos lá, falso testemunho. Contra Jesus para prenderem e dar-lhe morte, dar-lhe a morte. Pode passar. E não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim, agora era eu. Obrigado. Chegaram 2 testemunhas falsas, pode passar. E disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Ele disse isso? Mas estão acusando ele disso. Por quê? Quando Jesus sofreu 6 julgamentos, 3 políticos e 3 religiosos. Nos 3 julgamentos políticos, 2 feitos por Pilatos e 1 por Herodes, ele foi absolvido. E nos 3 julgamentos religiosos ele foi condenado. Então, se a religião conseguiu condenar Jesus, tenta imaginar o que sobra para você. Consegue entender? Então, os judeus precisavam de uma acusação formal, baseada na lei judaica, porque a Judeia estava debaixo do domínio do Império Romano. Então, eles precisavam de uma acusação formal, de uma lei judaica, para poder sentenciá-lo à morte, e Pilatos permitia essa morte. Porque os romanos deixavam que os povos dominados seguissem os seus costumes, suas leis, suas tradições, mas precisava ter acusação formal, porque a pena de morte só era autorizada por Roma.
Então eles precisavam de uma lei. Eles vão invocar a lei de Dario, dizendo que Jesus falsamente disse que iria derrubar o templo. E assim eles vão conseguir a autorização de Pilatos para matar Jesus. Consegue entender? Quem consegue entender? E disseram: eu posso derrubar o templo e reedificá-lo em 3 dias. Isso era verdade? Isso era verdade? Era uma mentira. Então o que eles vão fazer? Eles vão derrubar em Nazaré a casa dele. Veja, o processo todo, desde a prisão de Jesus até a sua morte, foi muito rápido. Ele foi preso no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane, na noite de quinta-feira, crucificado na tarde de sexta-feira. Então eles tiveram pouco tempo. Mas eles prepararam uma cruz para ele. E a casa dele foi derrubada. Quando Jesus está na cruz, João capítulo 19, 25, vamos ver? João 19, 25. João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Pode passar. E depois disse ao discípulo: João, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa, porque ela ficou sem casa. Em outra tradução, desde aquele momento Maria passou a morar com João, porque a casa dela foi destruída. Consegue entender isso ou não? Depois Paulo vai chegar a citar que passou por Éfaso, onde estava a mamãe de Jesus, que ela foi morar na província lá de Éfaso, onde também se desenvolveu a comunidade joanina, que migrou da Galileia para Éfaso. Quem está conseguindo entender, diga amém. Amém. Mas, quando Jesus está sofrendo a sua paixão, ele está na que nós chamamos hoje Via Sacra, carregando a cruz em direção ao Gólgota, a montanha, o Monte da Caveira, onde ele vai ser crucificado, que é uma parte da montanha chamada Moriá. É o mesmo lugar. O Monte Moriá, onde Abraão levou Isaac, onde Davi encontrou com o anjo na ilha de Araúna, onde Jesus foi crucificado, é a mesma montanha. É onde está hoje o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada que você vê quando tem uma foto de Jerusalém, da Cidade Velha, e também uma mesquita muçulmana chamada El Aqsa. Ok? Então, nessa mesma montanha, o Monte da Caveira, o Gólgota, onde Jesus foi crucificado, onde Abraão levou Isaac, onde Davi encontrou com o anjo de Araúna, para essa mesma montanha Jesus carregou sua própria cruz. E ele, quando carregava a cruz, precisou de ajuda. Por que ele precisou de ajuda? Você acha que Jesus não conseguiria carregar essa cruz até o fim ou não? Vou perguntar de novo, porque parece que você está meio pensativo. Jesus conseguiria ou não carregar sua própria cruz até o fim? Sim. Mas ele permitiu que um negro, Simão Sirineu, Simão de Cirene, o ajudasse a carregar a cruz. E o que Jesus queria com isso? Fazer sofrer o Sirineu? Não, compartilhar sua recompensa. Quando Jesus te deixa participar do seu sofrimento, Ele está querendo compartilhar com você a recompensa que Ele tem. Consegue compreender isso? Quem está conseguindo entender? Por isso que nós ensinamos que construir com Jesus aquilo que Ele está construindo, para nós não é um peso, é um privilégio. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Até porque o nascimento de Jesus foi algo
poderosíssimo e anunciado lá em Lucas, no capítulo 2, deixa eu pegar aqui o texto de Lucas, capítulo 2, verso 8, onde tem o sinal, porque em Mateus 16, 4, os fariseus pedem um sinal para Jesus, dai-nos um sinal. Aí Jesus responde dizendo, uma geração má e adúltera, uma geração má e perversa, me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. O que Jesus está dizendo é, nenhum sinal será dado, senão o sinal que se deu no Monte Calvário. Nenhum sinal será dado, senão o sinal que se deu no Monte Moriá, no Calvário, no Monte da Caveira. Aquilo é um sinal, e nenhum sinal será dado, senão esse. E ele está dizendo isso, ilustrando no que eles tinham como texto, para poder saber porque Jesus ainda não tinha morrido. Então ele vai dizer, nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas, que apontava para a morte e ressurreição de Jesus. E principalmente, para essa troca de lugar. Porque a cruz, não era a cruz feita para Barrabás, mas é a cruz que Barrabás merecia. Era a cruz que eu merecia, era a cruz que você merecia, mas ele trocou de lugar conosco. Ele foi para a cruz que ele não merecia, para uma cruz que nós merecíamos, e na injustiça da cruz, para com ele se revela o Cristo que agora habita em nós. Consegue entender ou não? Cutuca quem está do seu lado e diga assim, o Cristo se revela na injustiça. Ou foi justa a cruz para Cristo? Jesus morrer na cruz foi justo? O salário do pecado é a morte, Jesus pecou? Então a cruz para Jesus foi uma injustiça, não foi isso? Mas morre Jesus, ressuscita o Cristo. Morre um indivíduo e ressuscita coletivo em nós todos. Em todos nós. O Cristo se manifesta na injustiça. O Cristo que está dentro de você, talvez adormecido, não se revela nas suas virtudes, se revela na injustiça que cometem contra você. Porque é nessa hora que você vê o Cristo tomando lugar na sua vida, porque você vai agir com base na sua justiça, e Cristo vai agir com base na misericórdia de Deus. Consegue entender? E esse é um conflito muito comum, um conflito entre a nossa justiça humana e a misericórdia divina. Porque nós não conseguimos entender que um Deus que é amor, perdoe pessoas más. Mas nós esquecemos, na hora dessa justiça, que se nós aplicarmos a nossa justiça a nós mesmos, seríamos condenados. Pensou? Se você usasse o mesmo crivo que você usa para o próximo, com você, pergunte para quem está do seu lado, você seria absolvido, seria encontrado inocente ou culpado se você julgasse com o mesmo, se você fosse julgado com o mesmo crivo com que você julga? Pergunta aí, irmão. Seria culpado ou inocente? A Bíblia diz, com o mesmo peso que você pesar, você será pesado. Com a medida que você medir, você vai ser medido. E se você não perdoar, você não será perdoado. Então, se você tem alguém para perdoar, te aconselho que eu faça essa manhã, porque Deus está falando contigo. Quem está aí? Fala alguma coisa, irmão, para não parecer que eu estou... E aí, eles pedem um sinal no céu. No texto de Lucas, no capítulo 8, verso de número... Não, capítulo 2, verso 8, perdão, 2:8. Volte lá. Nós vamos ver isso. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Haviam pastores que estavam no campo e guardavam o seu rebanho nas vigílias da noite. Amém? A hora que o pastor te guarda,
Não é hora que ele está no gabinete, não, escutando você falar a sua vida lá, né? Que se contar, chora até... Contar para o carroceiro, chora ele e a égua. Mas presta atenção, o pastor te guarda quando está de noite orando por você. Amém? Pode passar. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou. Diga comigo, e a glória do Senhor os cercou. De resplendor, e tiveram um grande temor. Pode passar? E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Veja o sinal. O sinal é o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Veja, quando o anjo aparece e anuncia: nasceu, os pastores que se vestem de panos foram cercados, foram envoltos em glória. E o menino que habitava na glória foi envolto em panos. Ele trocou de lugar com os pastores. Ele pegou a sua glória e deu para os pastores, pegou os panos dos pastores para ele. Os panos dos pastores falam dos nossos panos, dos nossos trapos, do pecado, do adultério, da mentira, da fornicação, da inveja, da vaidade, da ganância. Consegue entender? Ele pegou os nossos panos de pecado para ele e nos deu a sua glória. O sinal: o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Sendo anunciado aos pastores no campo de Boaz. O campo de Boaz, o lugar onde Davi vivia, ele não vivia na casa de Jessé, ele vivia nas terras dos seus antepassados. Nesse campo, apareceu um anjo com as miríades do céu e anunciou o nascimento de Jesus. E apregoou o sinal: o menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Esse é o sinal. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o presépio é uma presepada. Não, diga por quê? Porque todo ano eu vejo o presépio. O menino está pelado, deitado na palha. Mas a Bíblia diz que o sinal do céu é que o menino vai estar envolto em panos. Então, quando os pastores chegaram em Belém, porque quem chegou em Belém não foram os reis magos, e no presépio tem os 3 reis magos. Mas eles chegaram, os reis magos, e encontraram Jesus, não em Belém, encontraram Jesus em Nazaré. E Jesus já tinha 2 anos, quase que ele abre a porta. Quem encontrou Jesus no berço foram os pastores do campo de Boaz, que quando chegaram viram Jesus numa manjedoura, envolto em panos, como na profecia. Quando os reis chegam para dar os presentes, Jesus já tinha 2 anos. Lembre-se que Herodes, quando entendeu que os reis estavam indo encontrar Jesus, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Conseguiu pegar ou não? Amém. Quem está conseguindo entender? Ficou isso no seu coração, na sua mente? Olhe para quem está do seu lugar e diga assim: Jesus nasceu para trocar de lugar com você. Olha a cena que vem ao meu coração. Já estou terminando, tá? Eu sei que você não aguenta muito, né? 18 horas vai falar o Douglas Locke. Às 20 horas eu continuo essa mensagem, porque não vai dar tempo de acabar, mas deixa eu te dar mais uma ilustração aqui. Jesus está entrando na cidade, lá em Marcos, capítulo 1, verso 39, 40, 41.
E um leproso veio ao seu encontro. Olha a ousadia do leproso. Diga comigo, o leproso é ousado. Porque ele não poderia estar ali. Os leprosos têm que ficar 13 quilômetros distante das cidades, sob pena de morte. Em lugares chamados leprosários. Para não passar lepra para ninguém. Mas esse leproso se aproxima muito da cidade, correndo o risco de ser morto. E ele se ajoelha diante de Jesus. E olha para Jesus e diz: se queres, não é se podes. Ele sabe que Jesus pode. Ele diz: se queres, pode curar-me. Jesus pôs nele a mão e diz: eu quero ser limpo. E a Bíblia diz que ele imediatamente foi curado da lepra. E a sua pele ficou como de uma criança. E Jesus disse: vai ao templo, se apresente ao sacerdote. Porque ele tem que inspecionar, se um leproso for curado, o sacerdote tem que inspecionar o corpo dele todo para saber se foi curado mesmo. Jesus vai lá e se apresente ao sacerdote. Comprove a sua cura. E imediatamente, quando ele atestar a sua cura, ofereça a oferta que Moisés ordenou por gratidão. Lembre que Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Jesus perguntou: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Então entenda, a proporção de pessoas que vão ser gratas a você na sua vida é 10%, 90% é ingrato. Vou falar de novo. A proporção de pessoas gratas que vão cruzar o seu caminho é de 10%, 90% é de ingratos. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou. Ele disse: obrigado. Consegue entender ou não? O leproso entrou na cidade. Ele podia entrar na cidade? E a Bíblia diz: e Jesus já não podia entrar na cidade, mas se manteve fora nos lugares desertos. Porque no momento que ele curou o leproso, ele trocou de lugar com ele. Consegue entender a cena? É a mesma cena de Jonas. Você sabe que muitas pessoas entendem que o livro de Jonas é uma parábola. E por que eles entendem isso? Porque Nínive, a cidade capital da Síria, que está no texto de Jonas, hoje, na atualidade se chama Mossul. E é uma cidade no Iraque. Então em Nínive não tem praia para que o peixe jogue alguns para Jonas lá. E também esse símbolo do peixe, né? Não se conhece um peixe no mar que seja capaz de ter um ser humano vivo dentro dele por 3 dias. Também a borboleta que nasce em um dia e no outro morre. Então todos esses símbolos indicam que o texto de Jonas é uma parábola. Mas muitas pessoas acreditam que não, isso se trata de uma história real. Isso no seminário, quando eu fazia seminário, era motivo de muitos debates. O meu professor de teologia, na época, falava assim: eu não acredito que o peixe engoliu Jonas. E eu falava, eu sempre batismo, mas com sanguezinho pentecostal, falava para ele assim: ó, professor, se o senhor crê, eu não sei. Mas se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Entendeu? Meu negócio é crer na Bíblia, meu negócio é fé. Entendeu? Não é ciência, não é história, é fé. Então, agora, nessa história de Jonas, Nínive é uma cidade má, cruel. E Jonas foi chamado pelo Senhor para pregar para essa cidade. Deus disse: vai lá e diga para eles que se em 40 dias eles não se arrependerem, eu vou destruir a cidade. Então ele tinha 40 dias para pregar. 39 no mínimo. Mas a cidade era grande, e a Bíblia diz que Jonas foi caminhando na cidade, falando e pregando, e caminhando e falando e pregando. E em 3 dias ele pregou na cidade inteira. E se afastou da cidade, subiu numa montanha para ver Deus destruir a cidade, porque ele estava com sede de vingança. Sua justiça própria, sua justiça humana. Entende? Os ninivitas fizeram mal ao povo de Jonas. Mataram, quase dizimaram o povo de Jonas. E os ninivitas eram famosos por suas execuções públicas e por torturar as pessoas que eles dominavam e prendiam. Eram pessoas sangrentas, maldosas. E Jonas queria que Deus destruísse aquela cidade. Se assentou esperando, ao invés de continuar pregando. Para essa igreja, né? Prega 3 dias, lava a mão, senta aqui, se tranca dentro de 4 paredes e o resto do mundo que se exploda.
Porque essa história é a nossa história. De um povo que se sente mais puro do que os que estão lá fora. Que se tranca entre quatro paredes e espera a destruição dos ímpios. Porque na verdade nós temos sede de vingança. A gente quer que eles não sejam salvos, porque eles não pagam o preço que a gente paga. Porque a gente esqueceu que a salvação não se adquirimos pagando o preço. Foi um presente de Deus. E que nós estávamos tão chafurdados em pecados quanto eles, quando fomos alcançados pelo Senhor. Porque nós cremos que o homem não se depravou totalmente, mas a depravação do homem foi completa e total. Né? Tanto no corpo, como na alma, como no espírito. O homem se tornou totalmente depravado e distante de Deus. Como diz Paulo, destituído da glória de Deus. Todos os homens. Você está conseguindo entender ou não? Quem está conseguindo entender? Aí Jonas está lá, constrói uma barraca, senta lá no sol quente. Nasce uma boboreira e faz sombra. Traz conforto, alívio. E a boboreira aí, na NVI, mamoneira, né? Pede mamona. Nasce num dia, traz sombra, Jonas fica feliz. Aí de noite, na viração do dia, vê um gusano, vê um verme, fere a boboreira, ela morre. Outro dia o sol esquenta, vê um vento calmoso mandado pelo Senhor. E o sol faz mais dano ainda em Jonas, a ponto que ele desmaia. E ele pede a morte. Melhor é morrer do que viver. Aí Deus aparece. Vai, Jonas. É justo que você se ire por causa de uma boboreira que num dia nasceu, no outro morreu. Que você não trabalhou para fazer nascer, nem para crescer. E eu não posso ter misericórdia de 120 mil homens que não sabem a diferença entre a mão esquerda e a mão direita. E ainda os animais que estão lá. Consegue entender? O orgulho de Jonas e a sua justiça humana gerou um conflito interno. Como que Deus pode perdoar os maus? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: como que Deus ainda é capaz de salvar-me? Porque eu sou tão mau quanto aquele para quem eu aponto o dedo. Consegue entender? Aqui na Reino nós somos muito mal interpretados porque nós somos acolhedores. Aí sabe qual que é a ideia deles, pastor Guilherme? Que aqui pode tudo. Que é uma festa. Que nós vivemos em vez de liberdade no espírito libertinagem. Porque nós decidimos que quando alguém cruzasse aquele portão, nós não iríamos julgá-los, iríamos abraçá-los. Porque nós não nos vemos superiores a eles. Mas entendemos que a mesma graça que nos alcançou pode alcançá-los. E por isso nós acolhemos, por isso nós abraçamos. Eu acredito que não há uma só pessoa aqui que nós tenhamos perguntado do seu passado quando o recebemos. Para o estabelecer, para que ele pudesse servir, para que ele pudesse participar, para que ele pudesse ser parte. Porque o passado das pessoas não nos interessa. O que nos interessa é o que Deus está fazendo do momento que ela pisa aqui para frente. E se no dia que ela pisar aqui, ela se mostrar verdadeiramente arrependida e quiser uma novidade de vida, ela vai ter todo o nosso apoio. Independente de quem ela foi. E para a gente fechar, eu queria ficar aqui a tarde inteira. Mas a gente tem que almoçar, né? Para a gente fechar, eu quero dizer que não é só com você. Não é só na sua cara que as pessoas querem esfregar o passado. Lá em João e também em Marcos, narram Jesus na mesa na casa de Lázaro. Um dos textos diz: Jesus estava sentado à mesa em casa de Simão o leproso. Veja, a casa de um leproso era lacrada. Quando alguém pegava a lepra numa casa, todo mundo tinha que ir embora dela. Eles lacravam essa casa, os sacerdotes lacravam essa casa.
Faziam orações e não deixavam ninguém se aproximar. Essa casa tinha que ficar por anos fechada. E depois tinha que pagar ofertas, fazer sacrifício para remir a casa, para poder habitar nela de novo, depois de muitos anos. Depois de 49 anos. Consegue entender? Então, se Jesus estava na casa, estava à mesa, o homem não era mais leproso. Porque ninguém vai estar em casa e à mesa na casa de um leproso. Mas as pessoas insistiam em ver esse homem como ele era antes de Jesus entrar na vida dele. As pessoas ainda querem te chamar pelo teu passado. Mas ainda que elas digam isso, você precisa declarar o que Jesus fez na sua vida. E o seu futuro, que Deus está te permitindo construir, você precisa declarar o seu futuro. Porque o seu passado não vai definir o seu futuro. Quem define o seu futuro é o Cristo que entrou na sua vida para mudar o seu destino, para mudar a sua sorte, para te dar um outro fim. Quem está aí, diga amém. Quem está aí, diga amém. Quando a aboboreira morreu, ela trocou de lugar com a cidade. Sendo a aboboreira uma tipologia de Jesus, a cidade uma tipologia de nós, os homens perversos de natureza caída, e o verme, uma tipologia do diabo, que ao ferir Jesus, pensou que estava derrotando a Jesus, e o que ele estava conferindo a Jesus era uma vitória ainda maior do que o diabo podia imaginar. Você está aí? Diga amém. Amém. A metáfora da aboboreira é essa. Deus fez nascer, Deus fez crescer. Num dia nasceu, no outro morreu. Fala da vida breve de Jesus, só 33 anos. Nasce e morre. Por provisão de Deus, foi anunciado por um anjo, gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Não teve participação do homem. O homem não fez nascer, não fez crescer. Mas este Jesus morre para que possamos viver. Fique de pé no seu lugar. E se vem no seu coração agora alguém que você deve perdoar, eu quero que você aqui diante de Deus libere perdão para essa pessoa. Porque a misericórdia de Deus transforma vidas, principalmente a vida daquele que a libera, mais do que a daquele que a recebe. Você que hoje libera a misericórdia vai ser mais profundamente transformado do que aquele que recebe misericórdia, que é transformado também. Mas mais poderosamente transformados são os que liberam misericórdia do que os que recebem. Libere perdão. Haja na misericórdia de Deus, porque Deus ama quem você odeia. E Deus quer perdoar quem você entende ser imperdoável. Faça um bem para você nessa manhã. E tire esse peso do seu coração. Não julgue com a sua medida, julgue com a medida de Deus. Porque está escrito que a nossa justiça não passa de um pano imundo. Na tradução ecumênica da Bíblia em francês diz que a nossa justiça não passa da imundície que sai de uma menstruada, comparando a nossa justiça a um pano que no passado era usado para absorver a imundície que sai de uma menstruada. A nossa justiça, em linguagem moderna para Deus, é como um absorvente usado. Então não faça nada baseado na sua própria justiça, mas faça baseado na misericórdia de Deus. Seja curada essa manhã. Seja curada essa manhã, liberando perdão, liberando misericórdia. Que a cura do Senhor se estabeleça na sua vida. A imagem que vem na minha mente agora é do profeta Natã confrontando o rei Davi, dizendo: Davi, há um homem no seu reino que tem 100 ovelhas. E esse homem tem um vizinho que tem uma ovelha apenas. E esse homem que tem 100 ovelhas, recebendo visita em sua casa, pegou a única ovelha do vizinho, matou e ofereceu um banquete aos seus convidados. O que você diz que devemos fazer com ele, Davi?
Davi disse: seja restituído 4 vezes o que ele tirou daquele que só tinha uma ovelha, e que esse homem seja morto. Quando Davi terminou de dar a sentença, o profeta Natan disse: esse homem é você. Você fez isso quando tomou a mulher de Urias. E Davi olhou para o céu e gritou: misericórdia. Então é assim que nós somos: justiça para o outro, misericórdia para nós. Mas o que Deus está te dizendo essa manhã é que a misericórdia faz mais bem a você do que o outro que vai recebê-la. Consegue entender isso? Feche os teus olhos e libere perdão. Abra a tua boca e diga: Senhor, eu perdoo. Senhor, eu perdoo essa pessoa que me feriu, que me magoou. Porque eu também magoei pessoas, eu também preciso ser perdoado. Eu também feri pessoas, eu também preciso ser perdoado. Eu também ofendi pessoas, eu também preciso ser perdoado. Seja livre desse peso. Você vai sair daqui hoje leve para uma nova temporada de Deus na sua vida, em o nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quem pode aplaudir e celebrar o Rei Jesus? Jogue a mão sobre a tua cabeça e celebre, aplauda o Rei Jesus. Gente, está escrito em Romanos no capítulo 10, verso 9 e 10, que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Se nessa manhã você quer fazer de Jesus o Senhor da sua vida, crendo que Ele não está morto, mas que ressuscitou, eu peço que você levante a mão. Aí onde você está, levante a sua mão se você quer fazer de Jesus o Senhor da sua vida e entregar a sua vida para Ele. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe vocês, Deus te abençoe, Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe vocês. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais alguém? Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Deus abençoe vocês no fundo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você pode aplaudir a Jesus por essas vidas? Curve a sua cabeça e faça essa oração comigo, você que levantou a mão. Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida nas suas mãos, porque eu creio que o Senhor está vivo e não morto, porque Deus te ressuscitou dentre os mortos. E eu recebo agora a vida eterna. Eu recebo agora o Espírito Santo e o dom celestial. Amém. Amém. É a família de Deus crescendo, irmãos. É o reino do céu sendo expandido. Você pode celebrar. Você consegue se alegrar. Uau! A mão direita lá para o alto. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Filho, a consolação e a direção do Espírito Santo, que foi enviado à terra, traz a mão no coração e diga: que habita em mim. Joga lá na sua casa e diga: seja com todos, agora e para sempre. Amém. Vai em paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, reino. I love you, reino. Eu quero que você pare agora, se inscreva nesse canal e faça parte dessa comunidade.